informamos que a partir deste momento já podem usar todos os equipamentos eletrónicos. Conversas com Eu quase que diria que nós não temos um emprego, nós temos um estilo de vida. Pronto. E muitas vezes quem concorre à aviação concorre a um estilo de vida diferenciado. Independentemente da carreira que tem lá fora, e muitas vezes o que eu notei foi que determinados jovens, e agora não tão jovens, em determinada altura, em determinado percurso da sua vida, disseram, e muito bem, e hoje em dia cada vez se assiste mais a isso, isto que eu estou a fazer não é nada disso que eu quero para o resto da minha vida. E o resto da minha vida é muito tempo. Não é? Exato. E então optam por ingressar na aviação aos 40 e aos 50 anos, com histórias de vida maravilhosas, já casados com filhos, alguns avós. Não é pelo facto de às vezes trabalhar com um sentido mais leve e com humor que deixa de haver rigor. Certo. Pelo contrário, muitas vezes me perguntam isso. Mas tu és brincalhão por natureza e de alguma forma sentes que isso te desrespeita perante algum inferior hierárquico? Pelo contrário, acho que cria mais leveza e acho que quanto mais leveza se consegue trabalhar, melhor se trabalha. Senhores ouvintes aviónicos e aviónicas, ponham os vossos equipamentos em modo voo. Bem-vindos ao Conversas com Asas, um podcast da APTCA, Associação Portuguesa de Tripulantes de Cabine, feito de tripulantes para tripulantes. Mais uma vez hoje, damos voz ao que vive sob o uniforme, revelando a riqueza humana que brilha quando os motores se desligam. Este é um espaço de partilha autêntica sobre a profissão e a vida, focado em inspirar reflexão e impulsionar mudanças positivas. Vamos iniciar o nosso pushback. Ora, preparem-se, porque hoje o nosso convidado de história de vida não é apenas alguém que voa. Ele é praticamente parte da fuselagem. No ar desde 87 ele já viu de tudo, desde passageiros que acham que armários são lavabos, até situações que desafiam qualquer manual de instrução. Formador, examinador e supervisor de cabine, ele possui o super poder de transformar a densa seriedade da aviação numa comédia de primeira classe. Ele é tão magnético a ensinar que por nós teríamos formação todas as semanas só para ouvi-lo e ri-lo. Consegue pôr qualquer leigo a perceber de aviões enquanto chora a rir, provando que a excelência e o humor podem e devem voar juntos. É um ser profissional singular, marcante e uma lenda viva da aviação portuguesa. Ponham os bancos na posição vertical e apertem os cintos, porque a descolagem hoje é com o mestre Eduardo Diniz. Fantástico. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado pela introdução, estou quase lacrimejante. O que dizem os seus olhos, Eduardo? Eu sou os meus olhos. Não, o que dizem os seus olhos, como alta definição. Sem dúvida alguma. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado eu pelo vosso Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Estás hoje no voo do nosso voo Conversas com Asas. Estamos já alinhados na pista, prontos para descolar. E vamos rumo ao nosso toque, não é? Para quem não é da aviação, o toque é o top of climb, que é o topo da subida. E agora que estamos a subir, fala-nos de ti, conta-nos um pouco da tua trajetória profissional. Como é que um jovem, há 4 décadas, decidiu que o seu futuro estaria a 30 mil pés de altitude? Estavas a cumprir um sonho antigo? Foi um daqueles acasos felizes do destino? Conta-nos um pouco da tua história. Bom, eu nunca sonhei com o panorama da aviação. Foi um acaso, foi um mero acaso muito interessante. Eu, na altura, um dos meus amigos de infância, o pai pertencia à manutenção de uma empresa aérea, e soube na altura que abriu um concurso e esse meu amigo perguntou-me: olha, vai abrir uma empresa nova no Algarve, queres concorrer? Fazíamos o verão e ganhávamos um dinheirinho, era interessante. E eu assim, olha, porque não? Vamos embora. Jovem é apelativo. É apelativo. E aquela empresa pareceu-me interessante e concorremos, com a particularidade que eu passei, ele não, pronto. E ele ficou ali com alguma mágoa, curiosamente já não o vejo há muitos anos, mas era um amigo meu, era um dos amigos meus queridos da infância. Não sei o que é feito dele hoje em dia, mas foi assim que tudo começou na aviação. E então fiz o curso, achei interessante, gostei, eu tinha já uma trajetória de contacto com o público interessante, porque na altura eu estudava e fazia ali
alguns trabalhos com o meu pai na altura estava ligado a uma seguradora e eu fazia ali alguns contactos com o público. Quer dizer, foste vendedor de seguros também. Não fui vendedor de seguros, mas tinha ali, fiz o curso de seguros na altura, mas Ok. e o meu pai dizia também uma coisa interessante, nós quando temos alguma trajetória na vida, o sonho dos nossos pais é sempre, o meu filho vai seguir os meus Exato, passos. os é meus muitas passos. vezes, sim. E eu agora vejo para mim, hoje em dia, porque é que, enfim, até às vezes no desporto, porque é que ele não fez o desporto que eu gosto? Enfim, mas cada vez mais eu acho que as crianças têm que ter a liberdade de escolha, e eu, infelizmente, o meu pai deu-me essa liberdade de escolha e, olha, faz o que fores, ser feliz, basicamente. E sem dúvida alguma acabei por entrar no mundo da aviação de uma forma muito singela, sem querer, diria, e mantive-me. Na altura, a companhia para a qual hoje eu trabalho fez um convite no sentido de ingressar os seus quadros. Eu poderia ter ficado como chefe de cabine na companhia no Algarve, mas optei por se ingrar de uma outra forma e estou arrependido. Nossa. Então, ok, sim, senhor. Tânia, Sim, Eduardo, o batismo de voo, que é como quem diz o primeiro voo, qual é a lembrança, quais foram os medos no primeiro voo, que idade que tinha, jovem, espadaúdo, Bem, com todos os sonhos dentro de si? os meus sonhos. O meu primeiro voo foi um Bristol, numa companhia charter, com todos aqueles passageiros que hoje em dia são passageiros diferentes do voo charter de uma companhia regular. Foi uma experiência engraçadíssima. Não dormi a noite inteira. Acordei, fui para o aeroporto. Na altura, a empresa não tinha o fardamento completo para me fornecer. não me digas que foste de calças de ganga Quase. e Mas fui camisa da farda. Fui fardado, mas lembro-me que durante alguns tempos, e depois passei o voo de exame e fiquei na empresa. Aliás, o primeiro voo foi o Bristol, foi um voo de exame. O que eu tinha era um saco desportivo azul bebê, e foi assim que eu fui para o avião. Mas correu muitíssimo bem, gostei, e sobretudo comecei a ter noção de uma particularidade muito interessante, que hoje em dia acho que é fruto tem que acompanhar qualquer outro plano na sua carreira, que é a capacidade de nos sabermos ajudar uns aos outros. Eu diria que eu cheguei àquele voo, pouco sabia, ok? É mesmo assim. Os cursos dão-nos ali alguma estaleca teórica, mas falta-nos de alguma forma ali a prática, e a prática quem me ajudou foram os meus colegas mais antigos, não muito mais antigos que eu, 2 meses talvez, mas foram eles que me ajudaram. Maravilha. Eduardo, depois dessa história do teu início de carreira, vamos agora ajustar o altímetro e recuar para essas décadas dos anos 80 e 90. Como é que era voar nessa época? Hoje em dia, a malta que entra na aviação, estamos no ano 2026, não fazem a mínima ideia de como é que era voar nos anos 80 e 90. Nós ainda temos um pouco essa noção. Eu também tenho se calhar só menos alguns anos do que tu de voo. Como é que é voar nessa altura? O ambiente a bordo, os uniformes, o tipo de passageiro? Queres-nos dar alguns pormenores desses tempos? Bom, eu diria que cada tempo tem o seu tempo, e há uma coisa que eu não gosto em particular, é quando ouço alguns colegas dizerem: no meu tempo é que era. Eu acho que cada tempo tem o seu tempo. Há pessoas fantásticas, histórias de vida maravilhosas, dos mais antigos, dos mais novos. Eu tive a particularidade de voar com pessoas com histórias fabulosas de vida. Tenho a particularidade de continuar a voar com pessoas bem mais novas do que eu, com histórias de vida muito interessantes, inclusivamente passageiros. O passageiro, eu não diria que não há ali grande diferencial. Talvez hoje em dia o passageiro seja mais exigente, porque conhece mais este mundo de grande amplitude de informação
torna os nossos passageiros mais informados e, consequentemente, não diria mais exigentes. Eu acho que, sobretudo, um passageiro é um cliente, e acho que nesse sentido. Eu também sou cliente, né, em várias alturas da minha vida, e gosto de ter aquilo para o que eu pago. O que é que eu diria de há uns anos atrás, esta? Os equipamentos eram diferentes, os aviões eram engraçadíssimos. Eu comecei a provar um 737-100 que tinha uma escada traseira que rebaixava, e era sempre quase uma guerra entre nós, quem é que baixava a escada, porque aquilo era feito de uma forma manual, manual disparate, né, tinha uma alavanca, e aquilo era sempre um acontecimento, foi baixar aquela escada. Hoje em dia é tudo muito mais automatizado. A despressurização, eu lembro que a despressurização era talvez menos eficaz, não sei, mas eu acho que foram uns tempos muito engraçados, assim como são os tempos de hoje em dia. Já reparaste, desculpa só te interromper, porque eu ouço muitas vezes, ouço muitas vezes a malta referir-se às gerações novas como este pessoal agora, não sei o que é que se passa. Dá a ideia de que os mais novos parecem ter sempre menos qualidade que os antigos. Não, às vezes não tens essa sensação. Não, não. Eu acho que pelo contrário, eu comecei por referir isso. Eu não sou nada de. Eu não sou nada de acordo com esse estilo Essa máxima, não essa é? máxima. Exato, eu também Aliás, acho que é um disparate. eu vou contar um episódio muito engraçado. Nós, na altura, quando ingressei nesta empresa onde eu estou atualmente, fazíamos ali 2 voos de largada, um em 310, e o outro no Lockheed. E no meu voo de largada do Lockheed, a apresentação era feita no aeroporto. Tinha umas escadas em caracol, onde nós fazíamos uma nossa apresentação. A ideia era feita de uma forma. Assinávamos Uma folhinha, que era o nosso sign-on. era o nosso sign-on, e aquilo era muito engraçado, e todos já nós conhecíamos, era muito mais familiar, sem dúvida, que hoje em dia é. E eu não conhecia ninguém, era o meu primeiro voo nesta empresa, e entrei na sala, e ouço uma voz feminina de uma colega que eu não me recordo mesmo o nome, e que disse para o supervisor do voo: olha, já podemos começar o briefing, que já chegou o cheirinho a leite. Que era eu, e eu fiquei de alguma forma o cheirinho a leite, meu Deus, bem. Bom, entrei, disse: olá, boa noite, Eduardo Diniz, como está? E estiquei a mão para o supervisor, e estou aqui para substituir o cheiro a mofo. Portanto, sempre houve de alguma forma. Foi apresentado. Ficou apresentado. Mas sempre houve de alguma forma este estigma de que os mais novos, esta geração mais nova, eu não partilho isso. Conheci gente fantástica, miúdos muito mais novos, conheci colegas que vieram da guerra colonial, com histórias fabulosas de vida, enfim. Mas a malta nova também, não concordas? Concordo. Eu conheço uma colega que, por exemplo, foi cabeça de cartaz, bailarina principal, pessoas com um talento extraordinário. E outra colega que estava numa carreira como auditora, já quase no topo da carreira, a ganhar o dobro ou o triplo daquilo que ela foi ganhar como assistente de bordo, e ela diz que era o sonho, sempre foi o sonho dela. E são pessoas extremamente capazes. Super. Se o eram nas suas carreiras, também serão aqui, não achas? Uma das coisas singulares nesta carreira, eu quase que diria que nós não temos um emprego, nós temos um estilo de vida. Pronto. E muitas vezes quem concorre à aviação concorre a um estilo de vida diferenciado. Independentemente da carreira que tem lá fora, e muitas vezes o que eu notei foi que determinados jovens, e agora não tão jovens, em determinada altura, em determinado percurso da sua vida, disseram, e muito bem, e hoje em dia cada vez assisto mais a isso: isto que eu estou a fazer não é nada disso que eu quero para o resto da minha vida. E o resto da minha vida é muito tempo. Não é? Exato. E então optam por ingressar na aviação aos 40 e aos 50 anos, e com histórias de vida maravilhosas, já casados com filhos, alguns avós, gente muito. Eduardo, mas me permite, e pegando, porque fiquei mesmo curiosa, e é mesmo um marco. No caso de Eduardo, bem como à semelhança de outros colegas que ainda estão até no ativo e outros já se reformaram, que é a diferença de mentalidade daquilo que o Eduardo estava a falar, que é, de repente, mesmo o pessoal técnico, portanto os pilotos, eram da Força Aérea, eram militarizados, era muito diferente depois da evolução.
Portanto, talvez mais rigor, ou não, necessariamente. Eu acho que independentemente, nós estamos num tipo de indústria que obedece a algum rigor. Certo. Direi, muito rigor. Hum, e temos todos os tipos. Como iniciaste há pouco, não é pelo facto de às vezes trabalhar com um sentido mais leve e com humor que deixa de haver rigor. Certo. Pelo contrário, muitas vezes me perguntam isso. Mas tu és brincalhão por natureza e de alguma forma sentes que isso te desrespeita perante algum inferior hierárquico? Pelo contrário, acho que cria mais leveza e acho que quanto mais leveza se consegue trabalhar, melhor se trabalha. Agora, eu sou de uma geração em que nós não tínhamos uma porta no cockpit, tínhamos uma cortina. Nós corríamos a cortina, parecia uma cortina do duche, e entrávamos. Cortina é parede. Cortina para tripulante é Era parede. parede, exatamente, ok? E dizem muitas vezes na brincadeira, pois nós somos o tempo das cortinas, da cortina do cockpit e da cortina da executiva, onde ninguém passava. Pronto, nós temos essa particularidade. E hoje em dia eu acho que isso já não acontece, acho que é trabalhar de um âmbito de... Aliás, Até faz parte, até é uma mais-valia. Nós agora estamos num momento em que o contacto entre tripulantes é chamado resource management, Sim. entre tripulantes, que agora é muito falado nas companhias aéreas, implica isso, implica uma abertura nos canais de comunicação entre qualquer tripulante, seja o cabo que entrou há um mês até ao comandante mais sénior. Tem que haver, e essa, como tu dizes, a tua postura, que eu admiro e acho extraordinário, possibilita essa abertura. Não vou falar com o supervisor porque estou à vontade com ele, ele trata-me muito bem, não é? Mas eu acho que isso tem que ser um ponto que seja comum até à nossa sociedade. Eu, há uns anos atrás, fiz até uma formação na gestão do erro na Faculdade de Medicina de Santa Maria, exatamente pela procura de como eliminar o erro em determinadas áreas. E constato que, efetivamente, a cadeia hierárquica é muito forte. Nós, em determinadas áreas, aviação, existe a cadeia hierárquica, mas de alguma forma já estamos a conseguir ultrapassar e perceber que a chamada de atenção não é uma chamada de atenção por mal, é uma chamada de atenção construtiva. Isso, concordo. Isso é o futuro da aviação. Não é fácil. Claro que não, porque todos somos seres humanos, a psicologia aqui entra muito. É um facto. Eu dizia muitas vezes, até na brincadeira, dizia assim: bom, vocês que todos que se calhar temos filhos, nem os nossos filhos gostam de ser chamados a atenção, quanto mais um tripulante adulto que te faz a cometer um erro. Claro, com certeza, mas é necessário também ajudar aquele tripulante a ter uma oportunidade de melhorar. Portanto, isso tem que ser essa capacidade de ajudar o tripulante sem o alienar, não é? É um talento que nem todos têm, não é? Mas eu comecei até pelo meu princípio de carreira, em que de alguma forma agradeci aqui publicamente. Eu não me recordo quem foi a minha primeira tripulação, deveria recordar, mas a memória já não é está péssima, mas eu fiz um elogio a essa tripulação. E porquê? Porque foram eles que me ajudaram, e na altura ainda não se falava em CRM. E hoje, para quem não é da aviação, isto convém. O CRM é Crew Resource Management, é aquilo que estávamos a falar há pouco, não é? E saber dar valor a determinadas oportunidades que nos são dadas. Eu quando dava formação lia muitas vezes um texto muito engraçado sobre o facto de nós darmos valor ao que temos, e o texto, se me permitirem, eu até vou ler, fantástico, maravilhoso, câmara, e que se chama o valor da vida. E o valor da vida diz que está satisfeito com a sua vida, com o seu emprego e com o seu relacionamento. Temos todo o direito a não estar, mas reclamar não resolve. A nossa vida foi criada por nós e tudo o que tem à sua volta é fruto das nossas escolhas. Mas se não damos o devido valor às coisas, não damos o salto que muitas vezes é requerido. E como dar este salto? Tem uma particularidade da história de Helen Keller, que nasceu cega, surda e muda, e ao longo da vida aprendeu a ler, escrever e falar. Ela disse certa vez: sempre fui da opinião que seria uma bênção se, durante a vida adulta, cada pessoa pudesse ser cega e muda por uns dias. A escuridão a faria valorizar a visão e o silêncio lhe mostraria as alegrias do som.
Eu achei este Maravilhosa texto- lição de vida. Eu achei uma maravilhosa lição de vida, muito interessante. Ainda agora partilhei esta história com um colega, do qual eu tenho muito apreço, e nós às vezes, tripulantes, não damos valor ao que temos. É verdade. Mas Aliás, diria, há uma frase que diz: o segredo para se ter aquilo que se quer é querer aquilo que se tem. sem dúvida alguma. É. E agora, se me perguntarem, todos nós temos capacidade para ser tripulantes? Enfim. eu dizia muitas vezes na brincadeira, quando estava ligado à formação e à parte profissional, à parte da formação profissional, e dizia muitas vezes até em termos de brincadeira, mas às vezes até um pouquinho a sério, numa primeira turma e na minha apresentação: olá, eu sou o Eduardo, estou nesta empresa há não sei quantos anos, e obviamente estão felizes e contentes de ter entrado, não é? E a resposta era: Sim, sim. claro, estamos Claro muito que contentes. Fantástico. É. Então, vou-vos dar aqui uma informação: 15% de vocês não deviam ter entrado. Bem, era a desilusão. E isso então é sem te conhecerem, não é? Porque quem te conhece já está habituado. Claro, mais Já- sério. Já Claro, O teu ar mais. sério. teu ar de póquer. Sim, porque eu sou sério. Eu sou sério. Não, porque, curiosamente, eu tenho uma particularidade que muitos desconhecem. Eu falo para caramba, mas de alguma forma até sou reservado e sou particularmente tímido. Eu sei que vocês vão se rir, mas não parece. Não parece, mas Não, mas Não, sou. eu Mas acho sou. que sim, acho que consigo reparar. Faz-me lembrar o Hermano José, que também dizia É que à era muito vontade, não é? Eu sei, se podemos aqui falar em nomes, por acaso já foi meu passageiro várias vezes, e Sim. ele realmente é particularmente tímido, tímido. introvertido. Interessante, É não é? engraçado. É. Eduardo, qual foi o maior desafio nesta transição de comissário para chefe e depois para supervisor? Quais são os maiores desafios ou passou? Já tocaste um pouco nisso? Sim, Um, passou largo. eu sempre. Eu vou-vos contar um episódio muito curioso. Epá, conta, porque na altura. quando pensámos, eu e a Tânia, quando pensámos em convidar-te, assim, bem, isto nem sabíamos se éramos Somos capazes. todos ouvidos. Epá, Mas é engraçado, temos até eu sou da geração que nós fazíamos, e vocês com certeza lembram-se dessa particularidade. Eu sou da geração em que nós tínhamos que fazer os bares fórmicos para Londres, que era uma coisa que eu nunca mais vi na vida. Tinha um papel químico. Lembram-se do papel químico? Lembram? Sim, vou E passar. aquilo era um papel químico, e o voo de Londres na altura tinha aperitivos, com refeição quente, e ainda tínhamos que fazer o barforme, e os selos era uma coisa. ainda se tem que fazer, mano. Ainda tem que fazer. Tem. Em papel químico ainda é. Papel químico já Já não, não. agora é um daqueles papelinhos que vai. já copia automaticamente. Aquilo era papel químico. Eu tive um chefe de cabine, na altura era o responsável lá atrás da gala, e eu tive um chefe de cabine que, antes de aterrarmos, e aquilo era um voo trabalhoso, entregou-me a folha do barfarm já toda preenchida, com uns selos, escrito com uma caneta tipo acetate, onde eu devia colocar uns contentores, e eu fiquei maravilhado com aquilo, e disse assim para mim mesmo na altura: quando eu for chefe de cabine, eu vou fazer isto. Vou repetir esta ação que sou É bem. interessante. E é engraçado, eu muitas vezes contava isto em formação, de darmos aquilo que nós gostamos de receber. Uhum. E houve uma colega que me disse assim: eu vou-te contar também uma coisa engraçada, eu faço isso porque me fizeste isso a mim um dia. E achei aquilo particularmente interessante. Mas eu acho que todos nós, eu também já passei essa transição. A Tânia, apesar de ser a chefe aqui do Do podcast, podcast. Eu sou o comandante. ela Mentira. ainda não deu esse salto a nível profissional, mas vais ser uma excelente chefe. Não tenho Muito dúvida. obrigada. Agora é supervisor em algumas companhias. Algumas companhias, Agora já. sou Algumas supervisora agora diz já. supervisor. Direto. Já por mim, já. E em relação. Agora esqueci-me o que é que eu ia dizer. O que é que eu ia dizer? Ai, meu Deus. Não passaste a já transição, sei. deve ser algum papel, não é? Que ias Não, dizer. o que eu ia dizer é que todos nós temos exemplos de chefes e supervisores que nos Sim, marcaram. claro que sim. E que eu lembro-me, antes, é isso que eu ia dizer, antes quando me tornei chefe, e também me disseram isso na formação, pensem naqueles chefes que vocês gostaram e que admiraram, e agora tentem ser esse Replicar. tipo de chefe, não é? No vosso dia-a-dia. Mas há uma particularidade interessante, se é que eu posso dar esta nomenclatura: um mau chefe também é um exemplo. Porque é o exemplo exatamente daquilo que não se deve fazer. Exatamente. O que é fantástico. E isso fica-nos marcado, não é? No modo. E sobretudo nós também pensarmos que
que aquela pessoa pode não estar num seu dia fantástico, pode ter, nós sempre falamos uma coisa muito interessante aqui na formação, que é a gestão do stress, o que é que nos causa mais stress. Nós temos uma profissão que poderá ter ali algum pico de stress, mas sem dúvida alguns o que nos provoca o nosso stress muitas vezes é a nossa própria vida familiar, e sem dúvida alguma, onde é que muitas vezes nos apoiamos é nos colegas, e às vezes nos colegas que nós nunca vimos na vida. É verdade, e às Claro. vezes vemos-nos, isto é comum, vemos-nos a desabafar coisas com pessoas que Impensáveis. conhecemos há Há uma hora. horas. Há horas, Há há horas. horas. É. E nunca pensamos, e às vezes é extraordinário porque essa conversa até nos vai ajudar. Eu lembro-me de conversas que tive, pessoas que tinha conhecido há pouco tempo, e que fizeram uma diferença muito positiva na minha vida, que eu hoje não lembro, não é? Ah, Portanto, há pessoas. é uma das mais-valias Há da pessoas, nossa profissão, não sem é? dúvida. Há pessoas muito interessantes, muito curiosas, e, e, e nós temos sempre, não só enquanto tripulantes, mas enquanto pessoas, temos sempre a particularidade de que nunca é tarde para conhecer pessoas interessantes. Eu no outro dia tive Isso aplica-se a A qualquer... tudo, sim, a qualquer área. eu no outro dia, para que a jeito enfim, particularidade, tive uns passageiros a jantar em minha casa. Olha que Obrigada. não, então, E não hoje somos amigos. Ai, e fizeram que amizade durante o Fizemos voo. amizade no voo, um casal simpaticíssimo. maravilha. Eu já jantei em casa deles em Belo Horizonte, uns amores de pessoas E não és o primeiro que me conta dessa história. Sim, Colegas sim, também já me sim. contaram que até fizeram depois férias juntos e Sim, tudo. sim, E, Pois, se calhar não vou chegar a isso, mas, mas que são pessoas fantásticas, e não ter medo, perdão, não ter medo quando isso acontece. Uhum. Eduardo, agora falámos sobre como era então voar há décadas, falámos sobre esta experiência de ser chefe, supervisor, não é? Agora queres espreitar um bocadinho, ou queremos espreitar um bocadinho para dentro da tua rotina atual. Vamos lá. E então entramos na nossa rúbrica, O que leva na mala. Então, sem contar com o obrigatório, portanto, o teu uniforme, o teu cartão da companhia, que objeto ou objetos são absolutamente obrigatórios na tua mala de cabine ou na tua mala de porão, seja para que destino for? O que eu levo sempre, e nunca tiro de lá. Um desporto que eu fiz natação muitos anos, é o meu desporto por eleição. Eu penso que nunca na vida me irão apanhar a correr nem num ginásio, e se isso acontecer, chamem-me a atenção. Mas eu gosto muito de nadar, é de alguma forma o meu momento. É um desporto muito chato. É um desporto muito chato, porque hoje em dia já há uns auriculares para dentro d'água, mas nós não podemos ouvir música e estamos literalmente a contar azulejos. Mas estás sozinho com os teus E pensamentos. estou sozinho com os meus pensamentos. E isso é muito interessante, porque é exatamente o momento em que eu estou a nadar, em que penso em tudo, o bom e o mau. Interessante. Então, o que nunca pode faltar dentro da minha mala, e nunca sai de lá, são os óculos de natação. Independentemente do destino. Os óculos, não. Não, são aqueles Óculos, mínimos. são aqueles mínimos, Aliás, são vais aqueles fazer assim, ali para a câmara, e vai aparecer, para esta câmara, e vai aparecer os teus óculos de natação. são estes mesmos. É terapia. Terapia. E eu compro sempre os meus óculos de natação, praticamente, em São Paulo. Porque agora, curiosamente, fechou a loja. Brasileiros? Não, porque tinha uma loja para já com a conversão do real, que saiu baratíssimos. Mas tinha uma loja, eu acho que fechou a loja agora, mas tinha uma loja da Speed, que é uma marca de Sim, natação. conhecida, claro. E a loja só tinha artigos da Speed, só vendia, e eu comprava sempre várias coisas. E a loja era muito engraçada, ficava ali na zona de Jardins, e eu acho que fechou entretanto. E a entrada da loja era uma pista de natação. E eu gostava de comprar essa. Então tenho sempre, independentemente, curiosamente, e na Nazaré a minha mulher me perguntava, mas tu, neste destino, tens piscina? Não, mas eu levo sempre os óculos. Não interessa, Em não todo Estão lá o sempre, caso. nunca saem lá. Muito bem. É para aí o meu par 180. Oi. Já é tudo sobre o objeto. Bom, já que passámos esta rúbrica, então agora vamos falar de outro assunto bastante curioso, passa a redundância, que é a rúbrica Histórias e Curiosidades. Eduardo, deverão ser centenas, milhentas de situações, Pena mas que só qual foi temos uma assim hora. a mais bizarra ou incrível, ou uma mesmo que queiras partilhar neste podcast e com todos os que estão-nos a ouvir, que viveu nestes 40 anos? Bom, aquilo que eu quero partilhar, não posso partilhar.
Certo. Guarda. Dentro da podes. Não, mas temos sem dúvida, as histórias que me acompanharam engraçadíssimas. Olha, no outro dia tive uma formanda que me disse assim, de uma forma muito engraçada: o Eduardo não é? E eu sou, aliás, eu tinha uma apresentado assim. Sabe uma coisa engraçada? E assim, não. Eu chamo-me Inês e eu já fui sua UM. E eu, Não, isso é lindo. eu Vamos só fazer uma pausa. o que é o UM? O que é que é o Unaccompanied minor, minor? portanto um menor desacompanhado. Para quem não é da aviação. Desacompanhado. E eu foi na altura que eu pensei assim: meu Deus, estou acabado. Eu tenho uma formanda que foi minha UM. E eu disse-lhe assim: como é que te chamas mesmo? Inês. E ele assim: eu acho que tenho um postal lá em casa que me escreveste. Ai, que E no dia a seguir, Não. eu no dia a seguir veio-lhe um postal do 310 com um boneco muito infantil em que ela diz assim: para o Eduardo, com um grande beijinho da Inês. E foi muito engraçado porque foi ali um bocadinho de Que delicioso. foi delicioso. Mas Pois é. foi um mimo, não foi? E também é sinal que dás muito valor às pequenas lembranças que te dão. Eu guardo tudo da aviação. Muito, muito chique. Eu vou dizer algo aqui que muitas vezes diga muita gente. Sem dúvida, a companhia para a qual eu trabalho, eu devo muito. Porque foi lá que eu fiz a minha carreira, é a companhia que de alguma forma tem possibilitado o meu estilo de vida. Com certeza. Aliás, todos nós, não é? E devemos estar muito gratos, porque nesse sentido a companhia nunca nos falhou com nada. É claro que de vez em quando temos algumas irritações, aquelas pequenas irritações, não é? Claro, mas Mas qual é o emprego ou qual é a relação laboral que não tem algumas tensões de vez em quando? É verdade. E muitas vezes as pequenas irritações é uma coisa muito interessante falar às vezes das pequenas irritações, porque eu até costumo dizer, nós temos que lidar com as pequenas irritações de uma forma tipo, isto é para acabar já. Porque senão aquela pequena irritação transforma-se numa bola gigante e É um pouco como nos relacionamentos, não é? É manter o diálogo aberto, não é? Com as nossas esposas, não é? Aberto, Jorge, Opa, aberto. Eu quero dizer diálogo. Mas a comunicação, vocês já me estão a levar. dos relacionamentos. Bom, eu tenho sobre relacionamentos. Não adormecer ou não levar os problemas connosco ou adormecer com ele. Ok. É mais ou menos essa a tua ideia. Mais ou menos. Eu tenho um amigo que tem uma frase engraçadíssima sobre relacionamentos e casamento, e ele diz assim: bom, o casamento era para a vida toda, antigamente, quando a esperança de vida era até aos 40. Ok. Hoje em dia, Meu Deus, 80 anos com a mesma pessoa. Eduardo, já nos mostraste que rir também faz parte da aviação, obviamente. Tens mais algum episódio engraçado, humorístico, quase, que te possas partilhar connosco? Tiveste aquele episódio muito carinhoso, Muito carinhoso. mas assim uma coisa que não lembrar ninguém. É que, por exemplo, quando estás num jantar e te perguntam: oh Eduardo, conta aí uma história gira da tua aviação. Da minha aviação. O espólio é enorme. O espólio é enorme. Eu diria que tenho dezenas de histórias, às vezes umas mais caricatas, outras menos, mas vou-vos contar uma coisa que nós fazíamos. Nós éramos miúdos perfeitamente. Era uma coisa engraçadíssima, e há bocado falei da parte da selagem dos aviões, e então nós na companhia para a qual trabalhámos, e penso ainda nos primórdios da companhia, divertíamos imenso com determinadas particularidades engraçadas. E uma delas passava por darmos selos aos passageiros, que tinha aqueles números 7.685.000, como se fosse uma ficha para... Sortear, Não, como se fosse uma ficha de espera para a casa de banho. Ok. E esses selos, para quem não está na aviação, são os selos que nós usamos para selar os compartimentos, os trolleys, para depois não se poderem ser violados e ficam registados. Não é? Mas havia histórias engraçadíssimas, e havia as tradicionais praxes. Já não passa. Não, eu fui duas vezes. Duas vezes? Em duas companhias diferentes. Em duas companhias diferentes. Nós fazíamos praxes engraçadíssimas. Hoje em dia, não sei se perdeu um pouco. Já não se usa. Não vejo muito. Mas lembro-me, fizemos uma praxe a um copiloto, que era o primeiro voo dele, e nós trazíamos um passageiro invisual a bordo, e isto em combinação com o comandante, resolvemos
pedir para o copiloto pedir ao serviço de terra, precisávamos de um cão-guia. E o copiloto disse: olha, temos um passageiro que segue a bordo e precisamos de um cão-guia para o acompanhar no aeroporto, portanto, se dirigir às operações para trazer um cão-guia seria fantástico. E ele ficou assim, boca aberta, porque nunca, mas nem questionou, porque isto é um procedimento que eu não conheço. É o meu primeiro voo na empresa. Exatamente. E lá daí, operações, fizemos de um cão-guia para o passageiro que temos, e as operações, repita, e ele repetiu, e houve ali um silêncio. E eles, houve alguém Um silêncio, alguém. E nunca mais ninguém disse nada. O avião aterrou e eu disse: olha, pediste o cão-guia? Não, pedi, mas. Bom, entretanto, na altura, isto era um tempo ainda que vinham o pessoal de terra a fazer o acompanhamento dos passageiros, e eu falei com o miúdo engraçadíssimo, e disse: olha, estamos a fazer aqui uma brincadeira ao copiloto, e vai dizer ali ao copiloto que o cão-guia que o aeroporto tinha está para abate porque estraçalhou o último cego. Então lá veio o miúdo entusiasmado, diz assim: meu Deus, que eu sou o ground staff, mas vou Brachar com o piloto. técnico. Então lá entrou ele pelo cockpit: olá, comandante, bom dia, o meu som é tal, nós já não temos o cão porque o cão está para abate porque estraçalhou o último cego. Bom, e a cara do copiloto com o episódio de que como é que isto é possível, ficou-me na memória para sempre. É claro que a aviação é acompanhada por variedíssimos episódios. Também já tivemos episódios tristíssimos, que também faz parte Claro que sim, faz claro que sim. parte da nossa vida, e aprendemos muito com eles. Mas na generalidade, as minhas grandes memórias são muito positivas. Vamos passar, já estamos quase, já estamos bem avançados no nosso voo. Vamos já passar para a próxima rubrica, que nós também gostávamos de ouvir um pouco da tua experiência. Nós sabemos que também ajudaste uma companhia a recrutar pessoas para a profissão de assistente de bordo e comissário de bordo, não é? E há uma parte do nosso público que não é tripulante de cabine e que gostava de ser. E eu acho que era importante ajudar aquelas pessoas, porque não custa nada e porque acho que é bom as pessoas saberem o que é que se pode e deve esperar delas. E então eu gostava de perguntar, por exemplo, numa entrevista, nos primeiros 5 minutos de entrevista, tu se calhar já consegues, de acordo com a tua perspectiva pessoal, distinguir positivamente ou negativamente um candidato, não é? Portanto, e eu acho que, atenção, isto não é não vais divulgar aqui nenhum procedimento específico de uma companhia, Não é mas vinculativo. os conselhos que vais dar acho que se aplicam a qualquer entrevista de emprego para qualquer profissão. Talvez há algumas coisas mais específicas para tripulante de cabine. Queres elaborar um pouco? Sem dúvida. Foi uma fase da minha vida que eu gostei particularmente. Eu gostava de fazer entrevistas, embora eu não sou de formação um entrevistador, não é? Eu diria até que hoje em dia é fácil enganar um entrevistador, desde que o entrevistado corresponda aos parâmetros que a companhia pretende. E os parâmetros muitas vezes é dar as respostas certas. Quando Claro. muitas vezes diziam porque o meu sonho desde pequeno era viajar. Pois, mas nós não estamos aqui para viajar, estamos aqui para trabalhar, não é? Havia particularidades que me chocavam de alguma forma, que era quando tinha algum tipo de candidato já formado, 26, 27, 28 anos, e eu lhe perguntava: bom, muito bem, então, antes de concorrer agora aqui à nossa empresa, o que é que fez na vida? Conte-nos um bocadinho da sua história. À semelhança do que me estão aqui a perguntar a mim. Eu não fiz nada. E o não fazer nada, para mim, era uma red flag. Sim, parecia que desvalorizava o trabalho que ele, portanto, não deu valor à Não dá valor, relação laboral que teve anteriormente, não é? Mas não fazia, não eram. E em contrapartida, tinha alguns candidatos que me diziam: eu nunca fiz nada especial, eu trabalhei num McDonald's, ou fiz babysitting, ou fiz voluntariado, e isso para mim eram sinais de: olha, muito provavelmente este será um bom candidato, porque tem a potência para trabalhar. Eu acho que seja qual for a profissão, o brio profissional
vem ao de cima, desde uma pessoa, um empregado que tem uma tarefa numa empresa de limpeza ou alguém que esteja numa torre de controle, todos eles podem exibir qualidades como o brilho profissional, a competência naquilo que fazem, a necessidade de fazerem as coisas Bem. bem. Mas no caso do Eduardo também se calhar tem a ver com skills de comunicação, não é? É uma pessoa que nunca comunicou com o público, de repente, não De sei, repente, estou eu a- não é fácil. Mas assisti a momentos. Vou-vos contar aqui em jeito de confissão. Eu tinha muita pena de chumbar algum candidato. Era algo que Sim, Eduardo, eu compreendo. me tocava, mas porque eu percebo o dilema das pessoas que querem um emprego, querem um trabalho e não conseguem de alguma forma se ingrar naquilo que era o seu sonho. E tive uma candidata muito engraçada. Eu perguntei-lhe exatamente porquê esta empresa? E ela, na entrevista, disse de uma forma muito: eu quero muito entrar porque eu quero engravidar. E eu fiquei. Bom, Mas quer fazer o. bom, hoje não dá, não é? Vamos marcar. Vamos A minha agenda, deixa-me vamos ver a marcar minha mais agenda. tarde, vamos ver a minha agenda, mas hoje não dá. Mas percebi de imediato o porquê A daquela. urgência. Porque é que ela disse aquilo numa entrevista? E depois a candidata saiu e nós normalmente éramos 3, 4 júris. E fizeram logo aquele tipo de comentário: isto é inacreditável, agora quero engravidar. Assim, sim, o que eu achei da resposta dela foi que ela quer tanto constituir uma família e ter uma estabilidade financeira. Foi a resposta que lhe surgiu. Que lhe surgiu. Claro. E sabemos que há companhias que dão aos seus empregados possibilidades de terem uma melhor vida familiar e outras que não. Eu acho que não, sem dúvida. Portanto, E depois falámos com ela e ela assim, eu realmente eu sabia isso, eu assim que bati a porta, eu assim, a resposta que eu fui dar. Mas tive candidatos engraçados. Uma vez estava a fazer compras num supermercado, que eu não posso dizer aqui por razões óbvias, e a jovem estava na caixa, era de uma simpatia, uma naturalidade tão interessante, que eu, quando cheguei à minha altura de pagar as compras, perguntei assim: fala inglês? Ela: falo. Já pensou concorrer a esta empresa? Não. Concorra, nós estamos com o concurso aberto. Concorra. E eu vou dizer quase tipo 98%, eu acho que ela entrou. Eu não recordo o nome interessante. mas achei muita piada. A particularidade, nós às vezes conseguimos ajudar. Olha, É verdade. foi giro. E foi num contexto em que te permitiu conhecer aquela Observar. pessoa, não é? Portanto, se naquele contexto de carga de trabalho que nos supermercados eles têm, ela ainda teve tempo para demonstrar simpatia e competência, e isso são as qualidades que num ambiente de stress que nós pretendemos, obviamente, é isso mesmo. Portanto, foram momentos muito interessantes, gostei imenso Olha, ter essa já agora particularidade. lembra-me, uma vez contaste-me assim de algumas falhas catastróficas que às vezes alguns elementos surgiam ou traziam. Eu lembro-me uma vez que me contares de alguém que o aspecto da apresentação para uma companhia aérea é crucial, não é? E alguém aparecer, por exemplo, sem meias, de calções, isso, Já aparecemos. tiveste tudo. Já aparecemos tudo. Já apareceram. É assim, eu não sou particularmente, aliás, basta olhar para mim como eu estou vestido aqui na entrevista. Eu não acho que o facto não faz o indivíduo. Pelo que, de alguma forma, eu percebo as empresas que pedem aos candidatos para vestirem com determinado exatamente. cor e elegância, sem dúvida alguma. Mas hoje em dia, as empresas muitas vezes esquecem-se de algo. Comprar um facto para uma entrevista é muito caro. E a maior parte dos candidatos não tem essa particularidade, não tem essa capacidade. Muitas vezes iam com fatos importados, e nós tínhamos que perceber essa dinâmica de quem vai para uma entrevista com determinadas limitações. Às vezes sapatos acima do número, ou abaixo do número, ou sem meias. E tive um candidato uma vez muito engraçado que me apareceu de fato, gravata e sem meias. E eu assim, diga lá.
Não, e ele respondeu-me assim muito impulsivamente: Bom, eu venho do Porto, sabe? Eu tinha um comboio para apanhar, ou eu apanhava o comboio ou eu passava as meias. Eu na altura Não assim. podia trazer as meias na mão. Mas achei piada a resposta dele. Eu penso que nós não que ele não ficou, mas achei de alguma forma a resposta Muito incrível. unique. Foi, Fantástico. foi fantástico. Ehm, Eduardo, uma dica de ouro, se tivesse que dar uma, três dicas de ouro para esta profissão, o que é que destacaria? Bom, quando nós fazíamos exames, em particular aos mais novos, a quem entrava, eu dava sempre no final, àqueles que tinham sucesso, dizia sempre 3 coisas: sejam bons funcionários, sejam bons tripulantes, mas sobretudo na vossa carreira, algo que vos vai acompanhar para sempre, sejam boas pessoas. E o que é o ser boa pessoa? Olha, ser boa é ser um bom colega, mesmo nos momentos maus, porque nós não vamos estar sempre bem na vida. E muitas vezes perguntava quem é que tem aqui problemas. E estamos a falar, às vezes, de jovens 23, 24, viviam com os pais, ou se tinham problemas, não os queriam dizer, e diziam: vocês hoje não têm problemas, mas um dia vão ter. E quem vai estar lá para vos ajudar nos momentos difíceis são pessoas que vocês nunca viram na vida. Portanto, sejam boas pessoas nesses momentos, saibam acompanhar os vossos pares, sejam ótimos companheiros de trabalho. Isso faz toda a diferença para o resto da vida, no vosso percurso enquanto tripulantes. Concordo fantástico, plenamente. fantástico, grande conselho, não só para qualquer tripulante de cabine, mas para qualquer ser humano de maneira geral. Porque repara uma coisa, a pessoa sabe menos uma rotina, sabe mais uma rotina, um sabe mais que o outro. Havia algo que eu, de alguma forma, também não gostava muito de ouvir, que era quando alguém me dizia no avião: Bom, mas eu não tenho que ensinar porque eu não sou da formação. Sim, não és da formação, mas és colega. E nós, colegas, temos o dever de nos ajudarmos uns aos outros. Eu também já fui ajudado, também já ajudei, e é uma sensação muito boa, tanto ser ajudado como saber ajudar. É fundamental na nossa profissão. Isso mesmo. Subscrevo inteiramente. Eduardo, e já que estamos a falar em ajuda ou entre ajuda neste caso, como é que o Eduardo, na sua vida pessoal, conseguiu arranjar esse equilíbrio? E falávamos há pouco de deixar, talvez o maior desafio dos tripulantes seja deixar a sua casa para trás e ir para uma profissão como esta, com esta especificidade como a nossa. Como é que conseguiu balançar? Bom, eu já me divorciei uma vez. Portanto, Mas- uma missão falhada, tem mais duas vidas só. Mas tens Só tem mais. mais três- mais- São 3 vidas. ok, há sempre uma Mas outra oportunidade. eu digo muitas vezes na brincadeira, mas de alguma forma é muito sério. Não é fácil, mas de alguma forma também tem os seus skills muito interessantes. Ter esta profissão e ser casado, viver com alguém, whatever, porque nós vamos e regressamos com saudades. É bom. E eu até vou dizer uma coisa É muito bom. interessante. Muito bom, muito bom, ok. Vimos todos os olhos, como Sim, o sim. Eduardo disse, é bom. É bom, é bom ter saudades. É bom ter saudades e sobretudo, nós ter aquela particularidade de vida de tripulante no exterior, que é os nossos dramas, que é o que é que eu vou fazer agora? Porque o almoço está feito, é ótimo. Sim, é porque maravilhoso. nos precisamos preocupar. Eu em casa como uma torrada e um café, e sabe Deus, o pequeno almoço está feito, e qual é o meu drama agora? Descanso um bocadinho, vou ao shopping, vou passear, enfim. E são momentos de lazer que muitas vezes a nossa própria vida familiar não nos permite. Agora, eu vou-vos dizer uma coisa, eu acho que a minha própria mulher também lhe sabe bem quando eu estou fora. Também descansa de mim. Exatamente. Dorme melhor às vezes. Dorme Ah, melhor. sim, uma boa receita, não é? É. Também. Não tem que estar a fazer às vezes Só que jantar e há almoço. vezes que nós não queremos sair, não é? Eu acho que isso há alturas em que Não. aquele domingo, jantar de família. Aquele domingo, aquele jantar de família, muitas vezes nós dizíamos isso na própria, voltando aqui um bocadinho ao recrutamento, está preparado para deixar uma vida estável, só que hoje em dia, no panorama atual, a vida é sempre um pouquinho instável. Cada vez há mais horários estranhos nas Uhum. profissões, seja-se empregado de limpeza de uma superfície comercial, seja-se médico, seja-se advogado. Os nossos horários
nunca são os mais favoráveis. E eu também estou há tantos anos numa empresa aérea que eu não me vejo com o horário Das novas. das 9 às 5. Eu tive esse horário durante alguns anos, mesmo ali na parte quando estive na formação profissional. Hum, às Isso é vezes sabia bem, interessante. Sim. mas não era algo que eu esteja habituado de raiz. Ao fim de 2 ou 3 meses, talvez menos, já estavas cansado, Já, não é? não, Ah. Daquela rotina. e já precisava de um aviãozinho. É isso mesmo. Eduardo, estamos perto do nosso Top of Descent, Vicente? o nosso TOD, e é o início da descida. É aquele momento em que começamos a preparar tudo para uma boa aterragem. E enquanto preparamos a cabine para esta última fase do voo, gostava também de ouvir um pouco mais sobre o teu olhar em relação ao futuro da aviação. Como é que encaras o caminho da nossa classe, os desafios que a nossa profissão irá ter no futuro próximo, e como é que nos podemos preparar para aquilo que aí vem, não é? Bom, eu acho que a nossa classe hoje, 2026, já está a passar alguns desafios que na altura, eh, não sei, talvez por uma questão de juventude e de maturidade, ou mais imaturidade eu nunca tinha equacionado e pensado. E hoje em dia também, em modo de brincadeira, restam 20 anos de vida e se calhar 2 anos de aviação. Portanto, diria que não tenho ali grandes conselhos para dar, sendo que a aviação de hoje não é a aviação de há 20 ou 30 anos, em termos até empresariais. Cria-nos mais obstáculos, mais dificuldades. A parte, hoje em dia, de quem irá ou não ficar com determinadas partes das empresas, não sei como é que vai ser feita a escolha. Eu só espero que, e digo muitas vezes aos colegas, vocês que ficam cá são herdeiros. São herdeiros desta De uma história? uma história, desta grande companhia. Agora, a herança que vocês vão ter, eu não sei qual é que vai ser. É um bocadinho como um dia os meus pais, se calhar vão-me deixar qualquer coisa, mas eu não sei o que é que eles me vão deixar. E é um bocadinho hoje em dia o que é que vai acontecer. Pois é com as- dívida se é lucro, não é? É, o que é que vai ser com as Mas achas que companhias. temos capacidade para ser resilientes e enfrentar o futuro com. Bem, eu sou da geração que sempre ouvi dizer assim: a empresa para a qual tu trabalhas vai fechar daqui a um ano. Ok. Portanto, E já passaram 40, não é? e há anos, e eu vivo com essa realidade há anos. Bom, e vou sair e a empresa ainda não fechou. Graças a Deus, e eu espero que a empresa para a qual eu trabalho tenha a capacidade de sobreviver neste mercado. Este mercado É um mercado muito competitivo, não é? Muito muito desafiante. competitivo. Eu estava no outro dia a ler um artigo engraçado no Jornal Económico, que eu não fazia ideia, e não sei até que ponto qual é a veracidade, mas dizia-me que ah, cada, cada nosso cliente dá de lucro à empresa 13 cêntimos. E eu fiquei espantado, porque eu não tinha esta noção. Foi lido no Jornal Económico. Não sei até que ponto, como é que arranjaram estes números. Exato, como é que chegaram ao cálculo? O cálculo e outras companhias tinham 20 e poucos cêntimos de lucro, e nós pensamos sempre, bem, este passageiro dá um lucro brutal à empresa. E afinal, e é engraçado, afinal- e uma margem. Mas essa as margem, margens- pouco a pouco, pronto. E as Claro, empresas são milhões de são milhões. E as empresas Pois, pois. fazem-se disso. E essas métricas. essas métricas. Cada vez mais as gestões das empresas, das companhias aéreas estão muito focadas nessa margem financeira. Nessa margem financeira. E nós tripulantes, podemos também dar, se é que às vezes damos uma margem ínfima do nosso potencial, e às vezes até damos pouco, por vários motivos, mas cada pouco que nós damos faz uma grande empresa. É um bocadinho como estes passageiros dão pouco, nós também damos pouco, se calhar, à empresa, precisamos, se calhar, dar mais. É um bocado, há bocado falavas aqui da excelência, da capacidade de saber trabalhar bem e fazer bem à primeira, mas às vezes o pouco que nós achamos que estamos a dar É um contributo é um enorme. contributo Se calhar são uns cêntimos a mais nessa margem. É, é. pois. Que O que é em milhões? os recursos humanos podem providenciar um aumentozinho nessa métrica de Eu cêntimos. estou à espera. Também estou à espera. Muito Vamos bem. todos. Bem, e Bem. parece que Oi? é o Sei. momento é o nosso momento chamada de cabine. Eduardo, nós temos aqui esta nossa rúbrica intitulada Chamada de Cabine, que são perguntas rápidas Uhum. para que respondas de uma forma intuitiva, Sem pensar. sem sem pensar, pensar. sem grande pensamento lógico. Vamos a isso. Vamos então. Vamos lá.
Iniciemos então o nosso momento chamada de cabine. Eduardo, meu querido e honrado e respeitado, Airbus ou Boeing? Airbus. Caribe ou cama de casa? Cama de casa. Comida de bordo ou marmita? Comida de bordo. Janela ou corredor? Corredor. Diurno ou noturno? Noturno. Galas cheias ou avião vazio? Galas cheias. Manual de 87 ou iPad? Manual de 87. Manual. Passageiro que dorme ou passageiro que fala? Passageiro que dorme. Checklist na mão ou história na ponta da língua? Checklist na mão. Checklist na mão sempre. Sempre. Destino de sono? Japão. Ai, que maravilha. Já lá foste, só muito para. Não, nunca lá fui. Ah, Não, é o destino de sonho que já tinha ido ou destino de sonho Não, que... destino Não, de os teus sonho? sonhos Ah, está respondido. Japão. Fantástico. Japão. Maravilha. E a pergunta que não quer calar? Formador, examinador ou supervisor? Supervisor. Muito bem. Fantástico. Terminamos. Vamos aterrar. Estamos quase, mas ainda estamos a tempo de uma última rubrica, Muito bem. que é a dica do mês. É uma rubrica, é uma ideia curiosa, inesperada ou até meio estranha, que um colega partilhou connosco e que achámos interessante ou engraçado partilhar com todos. E antes de mais, deixa-me fazer um pequeno disclaimer. Ok. Eu não sou médico, óbvio, não é? E o que vou contar apenas tem valor humorístico. Portanto, por favor, ninguém leve isto como uma recomendação. Quem quiser experimentar, que o faça à sua própria conta e risco. Dito isto, há um colega tripulante que jura que descobriu a solução milagrosa para quando está com o nariz completamente congestionado na descida. Ele anda sempre com uma bisnaguinha, que eu acho que vou ter aqui algures, uma bisnaga. Adivinhem de quê? Wasabi. Wasabi. Wasabi, sim, wasabi, aquilo que acompanha o sushi. Pois parece. E o ritual é este. Antes da aterragem, põe numa colher uma bolinha do tamanho de uma ervilha, mete na boca e de repente sente as suas vias respiratórias explodirem de frescura e fica tudo imediatamente entupido, diz ele. Portanto, imaginem a cena. Ele põe aquilo na boca e de repente, portanto, parece que fica tudo bem e já consegue fazer a aterragem, não há problemas nenhum em fazer a Manobra de valsada. Exatamente. Portanto, mas atenção, o meu conselho oficial é sigam sempre as recomendações dos vossos médicos, atenção, mas que esta dica é mais engraçada do que perigosa, eu acho que é. Bom, Nunca experimentei. nunca experimentei. Mas estás tentada a experimentar, não? Não trazeres do Até teu porque há restaurante pessoas que não sushi. gostam do wasabi, Wasabi. não é? Eu não uso também. Ah, ok. Eu gosto um bocadinho com eu gosto em dose certa. Exatamente. Agora, bom, sim, não, de todo não colocaria o wasabi. Embora eu tenha algum cuidado, infelizmente. O meu calcanhar daqueles é a garganta. Aliás, no outro dia aterrei em São Paulo, fiquei doente, recorri pela primeira vez à MEDER e fiquei 6 dias. Ok. É uma empresa que, para quem não é da aviação, é uma empresa que as companhias contratam, recorrem para dar auxílio médico a um tripulante que está destacado no estrangeiro. Mas aquilo, eu não sei se vocês já vos aconteceu recorrer a essa empresa. Já. É assim, mas pronto. Mas aquilo é assim. Não vou dizer comentários. Ninguém gosta de ficar doente. E ninguém gosta de ficar doente fora da sua casa. É desconfortável. E eu fui ao hospital e fui muitíssimo bem entendido. Aliás, nota 10 naquele hospital de São Paulo, como eu costumo dizer na brincadeira, até a médica era bonita. Era muito bonita. Eu acho que eles têm plásticas grátis, não é? No Brasil, não é? É porque tu vais lá com um problema qualquer, olha, já agora receita-lhe aqui uma plástica às suas nádegas. Exatamente. No Brasil Mas era. O Eduardo ficou logo melhor. Não, fiquei. E saíste lá com umas nádegas novas. Não, sim, eu vou ficar internado. Mas o certo é que durante aquele processo todo estar no quarto, a aguardar os telefonemas da médica da MEDER, que era do outro lado do mundo, eu estava na altura em São Paulo e a médica estava, acho eu. Em Hong Kong? Confusão. Acho que era em Chicago. E então eu estava com tosse e estava tipo.
E então a médica ligou-me para o quarto, how do you feel today? Estou bem, sinto-me bem, porque não sei se aqui quem nos vai ouvir, para sair de determinada situação, nós temos de ter uma coisa chamada Fit to Fly, que é que nos permite regressar de avião, ou seja, como tripulante, ou seja, como Temos de estar minimamente, não é? Temos de estar minimamente, ok? Médicos. E eu tossi, e fiz, e ela, are you still coughing? E eu, yes. Não estou. Call you tomorrow, bye bye. Então, e de repente fiquei mais um dia só porque dei-me a tossir ela. Então no dia a seguir ela voltou-me a ligar e eu com a boca meio tapada com um guardanapo, I'm good, I'm okay. Mas consegui sair e realmente consegui sair desse dia de São Paulo porque, enfim, já estava a ver aquilo uma missão Exato. quase impossível. Muito bem. Olha, muito obrigado por mais esta história. Muito obrigado. Obrigado eu e espero que se tenham divertido. Eu diverti-me imenso. É um gosto, foi um gosto compartilhar alguns momentos de histórias com todos os que nos estão a ouvir e as maiores felicidades para a vossa rubrica. Muito obrigado. Eduardo, é uma honra, eu não quero deixar passar esta oportunidade, fico sempre acanhada porque o Eduardo representa tudo o que a aviação representa para mim, séria quando séria. Ela está a dizer isso porque ela é... Em que fase é que passaste? Foi no exame ou não? Foi no exame, mas não é por isso. Não, mas eu partilho da ideia. Aliás, nós falámos assim, olha, vamos ter o Eduardo e não sei se nós os dois somos capazes de... Porque a admiração é muito, eu não sei se o Eduardo terá essa noção, porque não devemos ser só nós, deverá ter essa noção que é muito admirado e respeitado. Sim. E que nos faz aprender de uma forma incrível. É o legado que o Eduardo deixa na aviação para quem o observa. Obrigado. E não é preciso passar pessoas ou deixar de passar pessoas, é mesmo incrível, tem um caráter humano ímpar. E que é um gosto, é um privilégio ter passado nesta área e ter conhecido uma pessoa como o Eduardo. O privilégio é... Partilho da mesma. O privilégio é mesmo meu ter partilhado histórias com vocês todos e terem partilhado e fazerem parte do meu percurso profissional e de vida. Muito obrigado. Obrigada. Entretanto, já aterramos, motores desligados, portas abertas e concluindo, esperamos que esta conversa tenha aterrado suavemente no vosso dia. Prometemos continuar a valorizar aquilo que nos torna humanos, dentro e fora da cabine. Se hoje sentem que não vão sozinhos ou se levam daqui uma nova perspectiva, o nosso propósito está cumprido. Eduardo, mais uma vez obrigado pela tua experiência, sabedoria e história de vida, e à nossa audiência, obrigado por escolherem voar connosco. Continuem a acompanhar-nos, mandem sugestões, partilhem estas histórias com os colegas, amigos e familiares e lembrem-se, diz lá a Tânia, tudo na vida é passageiro. Tudo na vida é passageiro. Maravilhoso. Muito obrigado. Até ao próximo episódio. E bons voos.